Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você aqui no livro de Êxodo. Já falamos um pouquinho do capítulo anterior, os capítulos anteriores, né? A leitura do dia anterior foi em Êxodo 15, 16 e 17. E nós vamos dar continuidade no livro de Êxodo, capítulo 18 e o 19. Nós vemos aqui que o sogro de Moisés vai visitá-lo, traz a sua esposa e seus filhos. Moisés ali muito feliz com aquela visita, ele começa a contar ao seu sogro todos os feitos de Deus sobre o povo de Israel e eles ficam maravilhados. Depois, Moisés ele começa a fazer as suas funções e ele começa a atender o povo desde o período da manhã até o período da tarde. O seu sogro começou a observar a rotina de Moisés. E ele começa a aconselhar Moisés de que aquilo que ele estava fazendo não era o certo, porque Moisés estava se excedendo nas suas funções, sendo que haviam pessoas ao redor de Moisés que poderiam ajudá-lo. Depois de tudo que aconteceu, de todas as coisas que Moisés passou, ele agora se tornou juiz do povo, conselheiro, e ali ele ouvia as pessoas e ficava durante um longo período. O sogro dele disse: Moisés, o que você está fazendo? Você vai desfalecer, Moisés. Você vai ficar doente. É muita carga sobre você, é muito peso. Separa homens que sejam homens íntegros, que sejam homens capazes de fazer esse trabalho. Divide esse trabalho. Divide esse fardo que está sobre você. Separa um para cuidar de 1000, separa outro para cuidar de 100, separa aquele que pode cuidar de 50, o outro que cuide de 10. E assim você divide o seu fardo. Se a causa for muito difícil, se for algo muito grave, eles trazem até você. Mas se forem coisas simples, deixe que eles façam isso, deixe que eles ajudem o povo, que eles aconselhem o povo. Deixe eles trabalharem também. Foi isso que ele estava falando para Moisés aqui. Porque nós não precisamos levar o fardo sozinhos. A obra do Senhor, ela não é feita só de uma mão. Eu não preciso fazer tudo, porque o meu corpo não vai aguentar, nós somos limitados, queridos. Nós somos de carne, nós somos humanos. O nosso corpo sente necessidades, sente sede, sente fome, sente exaustão. E se Moisés continuasse naquele ritmo, ele adoeceria. Era isso que Jétro estava dizendo para ele ali. Eu trouxe até uma referência aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Teve um homem chamado Epafrodito. Paulo relata que este homem adoeceu fazendo a obra do Senhor. Ele quase morreu. Você pode conferir lá no livro de Filipenses. Pela obra de Deus chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Epafrodito, ele não fez caso da sua própria vida. Ele deixou de cuidar dele para atender as necessidades de Paulo, porque Paulo precisava. Não tinham outras pessoas ali para o ajudar, Timóteo não estava ali, os outros que o auxiliavam não estavam ali. Então, quem naquele momento supriu as necessidades de Paulo foi Epafrodito. Só que ele assumiu tudo sozinho, e por conta disso, ele quase morreu. Ele ficou tão doente que quase morreu. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que nós venhamos a padecer. Isso não é obra de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Que você faça até o seu corpo ficar doente. Não. Porque Jesus, ele disse que o seu jugo era suave e o seu fardo era leve. Então, se o jugo que estamos carregando, se o fardo que estamos carregando tem nos causado sofrimento, esse não é o de Cristo. Você não precisa fazer tudo sozinho. Ai, irmã, mas se eu não fizer, não tem quem faça. Tem. Tem quem faça, porque é a obra do Senhor. É Ele que manda em tudo, Ele que comanda, Ele que levanta, Ele que abate. É o Senhor que toma conta de tudo. Ele determina quem vai fazer, quem não vai. Ele levanta, Ele escolhe. Tem quem faça. Tem quem faça. Simplesmente, nós precisamos entender que a responsabilidade não é totalmente nossa. E precisamos fazer com alegria, porque quando começamos a adoecer,
Quando o nosso corpo começa a pesar e começamos a adquirir ansiedades, dores de cabeça, começamos a perder o sono. E ali a gente começa a não ficar bem. Se nós não estamos bem, também não vamos fazer as coisas de Deus com excelência. Então não é isso que Deus quer para nós. Então, se Jesus disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve, precisamos repensar como estamos fazendo a obra de Deus. Porque nós somos o corpo de Cristo. Porque assim como um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Isso está escrito lá em Romanos 12:4. Jetro estava dizendo, Moisés, você não precisa fazer esse trabalho sozinho. Divida o fardo. E ali Paulo está ensinando, na sua carta aos Romanos, que nós somos o corpo de Cristo. O corpo é formado por membros, mãos, olhos, ouvidos, pés. Todos têm a sua função. Cada um é responsável por uma coisa. Aleluia. Olha o que Deus está falando conosco nessa palavra. Divida o fardo. Não queira fazer tudo sozinho, senão você vai adoecer. Não é essa a vontade de Deus para sua vida. E ele está dizendo assim, nem todos têm a mesma operação. Se você for ler esse texto, ele vai falar. Uns são chamados para o ministério. Então, se esses que são chamados para o ministério, eles ministrem. Outros são chamados para o ensino. Então, que ele se dedique ao ensino e ensine com excelência. Cada um na sua função. Eu não preciso ministrar, eu não preciso ensinar, eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Cada membro tem a sua função. Faça a sua função, não queira fazer a função do outro. Aleluia. É isso que Deus está falando aqui, através desse capítulo 18. E continuando no capítulo 19, Deus fala com Moisés no Sinai. Deus, ele quer se revelar ao povo. O Senhor, ele fala que o povo se santificasse. Moisés, diga ao povo para se santificar, porque eu vou aparecer no monte. Eu vou mostrar para o povo que eu falo com você, Moisés. Era isso que Deus queria mostrar para as pessoas. Deus queria que as pessoas vissem que ele falava com Moisés. E ele pede para que o povo se santifique, porque se queremos ver a presença do Senhor, precisamos nos santificar. Se queremos receber a presença de Deus, se queremos ter a presença do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia, nós precisamos nos separar. A santificação é uma separação. Tem muita gente que ora, tem muita gente que busca, tem muita gente que está ali, mas não santifica a sua vida, não se separa. E aí Deus não se manifesta e a pessoa fala, meu Deus, eu fui para o culto hoje, Deus não falou comigo. Meu Deus, eu já orei tanto, Deus não respondeu essa oração, Deus não me atendeu, por que será? Queremos a manifestação de Deus sobre nós, mas não queremos a separação das coisas que não agradam a Deus. Deus falou, eu vou me manifestar no monte. Eu vou me mostrar aos filhos de Israel. Mas diga ao povo que se santifiquem, se separem, não se deitem com as suas mulheres, lavem suas vestes. Para chegar diante da presença do Senhor não é de qualquer maneira. Precisamos entender quem é esse Deus que nós servimos. É um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso. É um Deus que está acima de tudo, de todos. Não podemos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. Precisamos nos santificar. Deus falou assim, no versículo 9, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça. Falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Eu vou mostrar para o povo que eu falo com você, Moisés, e eles vão crer para sempre. Aleluia. E ele falou, marque limites, porque o povo precisa ir até um determinado local. Eles não podem passar dali. O lugar é santo. Quando Deus se manifesta, o lugar se torna santo. Nós precisamos nos apresentar diante da presença do Senhor com reverência, sabendo de forma consciente quem é o nosso Deus. Aleluia, o Senhor está falando conosco através dessa palavra. O Senhor, aleluia, desce e adverte ao povo para que não traspassasse o termo para ver o Senhor. Porque senão muitos ali pereceriam. Aleluia.
o Senhor se manifesta àquele povo. Nós finalizamos aqui esse capítulo 19. Deus quer se manifestar a você. Deus quer se manifestar a nós. Santifique-se, que possamos nos apresentar diante do Senhor de maneira aprovada, para que nós venhamos conseguir alcançar a sua presença. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.